Eu ficar descabelada aqui, hein? Vocês sabem que eu gosto de falar muito e ainda tô com dificuldade de entender que a câmera é para cá, automaticamente eu olho para lá. Já expliquei isso também em algumas lives aqui. Não se assustem. Inclusive agora eu tô olhando para cá. Ô, Jesus. Mas vamos lá, eu nunca sei se é bom dia ou boa tarde, então, como diz minha mãe, se vocês já almoçaram, boa tarde, se ainda não almoçaram, bom dia. Sejam muito bem-vindas, vai chegando, vai entrando, vai sentando, que o assunto de hoje é muito bom. Se você ainda não assistiu a live de ontem, já corre lá e assiste, porque é um assunto que interessa a muitas de vocês. É um assunto super bacana, mega importante, inclusive, para quem está buscando o resultado. Então corre lá e assiste, tá? Depois dessa, é claro, assiste primeiro essa, depois é lá, não tem problema. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica Bispo e essa daqui é mais uma live de aquecimento, onde eu estarei fazendo lives todos os dias para te deixar preparada para a semana desbloqueando emagrecimento. E nessa super semana, o que vai acontecer, Jéssica? Primeiro que essa super semana vai acontecer dos dias 18 a 25 de agosto e eu vou te mostrar o passo a passo para você que é mulher conseguir perder até 5 quilos em 20 dias com treinos de 30 minutos. Isso mesmo que você ouviu, tá? E sim, é muito possível. Então, se você quer garantir essa possibilidade, não esquece de se inscrever para a Semana Desbloqueando Emagrecimento. Mas, para quem que é essa semana? Será que essa semana é para você que está aí do outro lado assistindo, né? E eu vou falar para você agora. Essa semana é para você que é mulher, para você que já treina, mas não está conseguindo resultado, estagnou, para você que já treinou, mas também não conseguiu o resultado que queria ou não conseguiu nenhum tipo de resultado, para você que está com a autoestima baixa porque está com sobrepeso, está acima do peso e não está gostando do corpo, para você que está se olhando no espelho ali depois do banho e não tá agradando mais o que você tá vendo, né? Você não tá feliz com o seu corpo. Então, essa semana é para todas vocês. E para você que quer resultado de verdade, que quer resultado real, tá? Então, se você tá decidida a ter resultado de vez, né? Tá cansada de só se frustrar, de viver frustrada com a autoestima baixa, corre e se inscreve. Para se inscrever é bem fácil, dura menos de 5 minutinhos. Mas deixa eu terminar a live para você se inscrever. Se você tá me vendo aqui do YouTube, link de inscrição vai estar na descrição desse vídeo. Se você vai me ver, se você está me vendo do Instagram, o link de inscrição vai estar lá na minha bio, tá bom? Então é bem fácil. E o tema da nossa live de hoje também é muito importante e interessante, principalmente para vocês que já treinam e estão estagnadas, porque esse pode ser um fator determinante em relação ao resultado de vocês, né? Porque às vezes a gente está ali fazendo tudo, está se dedicando, mas não está indo e pode haver uma explicação e pode ser essa do tema da live de hoje, tá? Como o sono pode interferir no seu processo de emagrecimento. Muita gente nem sabe, na verdade, que o sono tem um papel fundamental em todo esse processo, tanto no processo de emagrecimento, quanto no processo de quem também quer ganhar massa muscular, tá bom? O sono ele é extremamente importante, né? É uma base fisiológica do nosso corpo que, se você não entende, hoje você vai começar a entender e você vai ver o quanto é importante e talvez isso pode estar te travando. Mas antes, me conta já aqui nos comentários, você sabe a importância do sono nesse seu processo? Você já ouviu falar? Você conhece, né? Ou tá sendo uma surpresa para você? Você achou que o sono não tinha nada a ver? Que para conseguir o processo de emagrecimento é só treino e alimentação e tá tudo certo. Eu costumo falar para as minhas alunas, é muito doido isso, né? Eu costumo falar para elas que se fosse tão fácil como todo mundo acha que é, né? Mas isso acontece mais com os caras, com as mulheres eu não vejo tanto. Mas se fosse tão fácil, eu não teria mais profissão, não existiria mais a minha profissão, né? E eu digo que acontece mais com os caras porque tem cara que vai pra cadeira. Na verdade, a grande maioria deles, né? E eles acham que sabe treinar porque faz um supino e uma elevação lateral, uma rosca direta e tá tudo certo. Mas é muito mais complexo, gente. Precisa entender do assunto, precisa saber sobre fisiologia, como o nosso corpo funciona, para a gente entender esse processo de emagrecimento, né? E qual é a diferença de um sono de qualidade para um sono ruim? Vocês sabem me responder qual é a diferença?
A gente pode ter os 2 tipos de sono, né, um sono de qualidade e um sono ruim. Isso não necessariamente significa que quem tem um sono de qualidade é quem dorme muitas horas, quem dorme muito, e quem tem um sono ruim é quem dorme pouco, tá? Primeiro ponto é esse. Quando a gente fala em sono de qualidade, a gente está falando no sono reparador, o sono REM, o sono profundo, onde o corpo ele consegue fazer, né, o nosso organismo, nossa base fisiológica consegue fazer o que ele tem que fazer ali em relação a toda a reparação, os hormônios começam a funcionar da forma que deveriam, porque o corpo está descansando. E o sono ruim é um sono que aquele sono meio que cochilo, que qualquer coisinha você acorda, você desperta, você acorda no dia seguinte, você sabe que você não descansou nada, parece que você não dormiu nada. E esse sono ruim, ele pode acontecer com você dormindo 12 horas, tá? Você pode dormir aí, ter 12 horas de sono, 8 horas de sono e ter tido um sono ruim. Por isso que eu estou dizendo que um sono de qualidade, um sono ruim, não tem a ver necessariamente com o tempo. A gente pode ter 2 tipos de pessoas, tá? Uma mulher que dorme 6 horas por noite, mas tem o sono de qualidade, que é o sono REM, um sono profundo, ela dorme bem, ela não acorda à noite de jeito nenhum, ela literalmente capota, ela desmaia. E a gente pode ter uma mulher que dorme de 8 a 10 horas por noite, mas tem um sono péssimo. Ela, qualquer barulhinho, ela desperta, ela acorda para ir fazer xixi toda hora. Qual delas você acha que está tendo uma melhor qualidade ali em relação à manutenção do processo de emagrecimento? A de 6 horas ou a de 8, né? Então, não, quando a gente fala de sono de qualidade e sono ruim, tá? A gente não está necessariamente falando em horas. Já começa por aí, então não esqueçam disso, em quantidade de horas. Aí você pode falar, Jéssica, mas eu não consigo dormir cedo, eu já tentei e não deu. Primeiro que eu não tô falando em dormir cedo. Calma, eu nem cheguei nesse ponto ainda, né? Eu acabei de falar aqui que a quantidade do sono, né, não é necessariamente o fator que vai interferir. Claro, estudos comprovam e recomendam que para você ter um sono realmente, né, ideal, adequado, é de 6 a 8 horas, tá? Para um adulto saudável. Mas, né, se você tiver um sono de 6 horas, você não pode ter menos que 6. Mas se você conseguir manter 6 horas bem dormidas, já tá ótimo, né? Você não precisa necessariamente bater as 8 ali. Então, calma que eu nem falei em dormir mais cedo, porque tem gente que é noturna mesmo, né? Mais noturna, tem a noite fica mais agitada e tal, e isso pode acontecer por diversos fatores, tá? Não só fisiológicos ali do organismo da pessoa, eu vou explicar para vocês no decorrer da live. Mas se você não tem organização de fato e a importância disso, de fato você não vai conseguir dormir cedo. Ponto. É assim que funciona, tá? Mas vamos por partes porque eu nem falei ainda em relação ao horário. Mas o problema também pode ser a falta de rotina, que justifica exatamente o fato de não conseguir dormir cedo. Se a gente não tem uma rotina, né, pré-estabelecida, uma rotina bem organizada, realmente a gente não vai conseguir dormir cedo. Por quê? Porque você chega do trabalho às 6 da tarde, aí você vai fazer janta, aí você vai mexer no celular, aí depois você vai tomar banho, aí você vai assistir uma série, aí você tem um turbilhão de informações de luzes, né? E isso faz com que o cérebro fique ativo ali, fique alerta. E aí você não vai de fato conseguir dormir cedo. E todo dia é assim. Ou você chegou, e aí, como você não organizou a rotina, você vai fazer outras coisas e outras tarefas. Então, isso justifica muito o fato de você não conseguir, tá? Muitas vezes é por isso, inclusive, a falta da rotina, a falta de clareza da importância disso, tá? Então a gente começa a entender por aí. E por que é melhor, né? Por que dormir melhor é importante? Por conta do que eu já expliquei para vocês. Se a gente não consegue dormir bem, o sono, primeiro de tudo, o sono, nosso momento de sono é um momento de descanso. É um momento onde o nosso corpo ele desliga, mas o nosso cérebro ele não necessariamente desliga. Ele libera hormônios que vão começar a trabalhar, hormônios como o GH, tem um outro hormônio também que eu esqueci o nome agora. Eu vou tentar lembrar aqui, eu vou falar para vocês. Mas ele libera alguns hormônios que ajudam na regulação da reparação de humor,
muscular. Então, são várias coisas que acabam acontecendo ali quando a gente tem esse sono bom. E se a gente não tem ele, o cérebro não consegue excretar, né, esses hormônios e fazer eles trabalharem da forma que eles deveriam trabalhar, né? Então é por isso que dormir melhor é importante, porque vamos supor que você é uma mulher que treina, não tem uma rotina de treino muito boa, uma alimentação ok, mas não está conseguindo ter resultado, não está conseguindo ganhar massa muscular, não está conseguindo eliminar a gordura. E isso acontece muitas das vezes porque talvez você não tenha um sono de qualidade. Você já parou para pensar como é o seu sono? O seu sono é bom? Responde para mim se o seu sono é bom. Se o seu sono não for bom, talvez esse seja um problema, porque aí o seu cérebro não está conseguindo, né? O seu corpo, ele não está conseguindo se reparar do estímulo que ele está recebendo ali durante o dia. E aí ele não vai conseguir evoluir, ele fica estagnado, né? Agora, se você dorme bem, você vai conseguir ter esse estímulo, né? Essas coisas que você precisa, essas reparações aí de hormônios. Eu tô tentando, queria pegar meu outro celular ali para lembrar do nome dos hormônios que o cérebro, o corpo ele começa a soltar para você conseguir regular. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Aqui, ó, leptina e grelina, tá? São dois hormônios que são importantíssimos. A leptina, ela ajuda na saciedade e a grelina na fome. Então, se eles estão bem ajustados, né, você não vai sentir tanta fome no dia seguinte, ficar com aquela vontade de doce. Por isso que é importante, por isso talvez o seu processo de emagrecimento esteja travado. E aí, quando você não tem um sono melhor, você não dorme bem, você vai acabar estimulando o efeito oposto, né? O nível de cortisol aumenta, que é o hormônio do estresse. Aí você vai estimular o armazenamento de gordura abdominal, você aumenta a sua ansiedade, você aumenta essa fome, essa vontade de doce vai aparecer. Então, tudo de ruim vai começar a acontecer. E talvez o seu processo esteja travado por conta disso. Por isso é importante dormir melhor. Mas você pode falar também o que eu falei lá no início da live, né? Que você é uma pessoa noturna e que não consegue dormir cedo de jeito nenhum. E talvez você tenha razão, existem pessoas que são mais noturnas de fato, né? Mas eu só vou acreditar de fato nisso se você fizer a limpeza do sono e se você não tiver essa rotina que eu citei agora há pouco também, de chegar e fazer janta e mexer no celular, depois tomar banho, depois assistir Netflix. Se você, né, chegar em casa, beleza, fez a janta, jantou, tomou banho, não teve mais nenhum estímulo visual de celular, de TV, de notebook e foi pegar um livro para ler, eu duvido que você não consiga dormir cedo. Porque o livro relaxa o cérebro, ele não deixa o cérebro ter esse alerta de ficar ali o tempo todo atento. Muito pelo contrário, ele relaxa. Então, eu só vou acreditar que você de fato é uma pessoa noturna e não consegue dormir cedo de jeito nenhum se você fizer esse ritual, Se a partir disso você fizer 3 dias esse ritual, 3 dias da semana, eu nem tô pedindo muito, e você não conseguir dormir cedo, aí a gente considera que você é uma pessoa noturna e de fato a gente precisa entender melhor para ajustar o seu sono e você ter um sono de qualidade, tá? Agora, o fato de você ser uma pessoa noturna, como eu disse, também está dentro dos padrões, porque tem pessoas que são noturnas e o fato delas irem dormir mais tarde elas não vai interferir tanto, porque mesmo indo dormir mais tarde, elas vão ter esse sono de qualidade, elas vão conseguir ter esse sono REM, tá? Então a gente tem que entender isso. Eu não tô falando para você dormir mais cedo, porque a quantidade de sono vai necessariamente interferir. Claro que se você dorme 5, 4 horas por noite, vai interferir. Agora, você tá mantendo a média de 6, o fato de eu estar falando para você dormir mais cedo é para que você consiga, não é nem o dormir mais cedo, é que você consiga, né, fazer esse ritual da limpeza, desacelerar o seu cérebro, tirar ele do alerta, deixar ele relaxado, para que você consiga ter o sono reparador, que é o sono REM, tá? Porque muitas vezes a gente fala que é noturna
porque a gente faz isso das telas, né, as luzes, o estímulo, então o cérebro ele fica em alerta e isso interfere na qualidade do sono. Então talvez mesmo lendo o livro, fazendo isso 3 vezes na semana, lendo o livro, indo dormir tarde da noite, no mesmo horário que você iria dormir já mexendo no celular, mas lendo o livro você vai ter uma qualidade melhor do que mexendo no celular. Eu não sei se ficou muito confuso, se vocês conseguiram entender aonde eu quero chegar, tá? Se ficou confuso, me falem aqui que eu tento me expressar melhor. Mas basicamente, pode haver pessoas noturnas, tá? Isso é ok, que tem dificuldade em dormir mais cedo, é normal. Mas se essas pessoas noturnas conseguem dormir tarde e ter o sono reparador, elas ainda estão na vantagem. Agora, se essa pessoa noturna dorme tarde e não tem o sono reparador, ela vai estar tendo uma qualidade de sono ruim e poucas horas. Então é muito ruim. O que faz com que você tenha um sono ruim? O estímulo de telas. Você deixar o cérebro em alerta quando ele, na verdade, já deveria estar desacelerando, já deveria estar desligando para relaxar. Isso é celular, notebook, série, streaming, enfim, tudo isso age dessa forma. Se você põe estímulos calmos, como leitura, às vezes uma música relaxante, você pode dormir mais tarde, não tem problema, mas você vai ter um sono melhor, uma qualidade melhor. Deu para entender mais ou menos agora? Eu acho que eu fui explicar e eu acabei me enrolando um pouco aí para vocês. E dormir mal realmente engorda? O que vocês acham depois de tudo que eu expliquei aqui? Óbvio que vai atrapalhar. E dependendo da sua qualidade alimentar, sim, vai te engordar. Porque não vai deixar esses hormônios que eu acabei de citar, a grelina e a leptina, ajustados. Vai aumentar a sua fome, vai aumentar a sua vontade de doce. Pico de cortisol vai estar lá em cima, que é o hormônio do estresse. Vai fazer com que você tenha maior predisposição para armazenar gordura abdominal, porque você não está descansando, não está com muita energia, fica muito sonolenta no dia seguinte, então o corpo entende que ele precisa armazenar gordura, porque gordura também demanda energia, e aí isso vai virando um ciclo sem fim, né? Fora que você tendo esses dois hormônios, leptina e grelina, desregulado, a vontade de doce para nós mulheres, ainda que sofremos com essa bagunça hormonal ali de TPM, fica gigantesca. Então a gente precisa regular o sono se a gente não quiser que, além de interferir no processo de emagrecimento, ele ainda seja um positivo para te engordar, se você não come bem. Porque imagina, aumentou a fome, aumentou a vontade de doce, você come, você supre isso, você vai estar ingerindo mais calorias do que você quer e aí vai te engordar, realmente vai te engordar, né? Realmente vai acontecer. E se você quer saber, porque eu não era uma pessoa que tinha um sono ajustado, tá? Eu já estive do lado de lá. Eu vivia no celular, eu não tinha o hábito da leitura, enfim. E eu dormia super mal. Nossa, eu acordava no dia seguinte, eu sempre trabalhei muito cedo, então eu acordava no dia seguinte, meu Deus, parecia que tinha passado um caminhão, um trator nas minhas costas, assim, eu não tinha descansado nada, era horrível. Então, se você quer saber como eu fiz para conseguir regular o meu sono, né, tornar ele melhor, não esquece de se inscrever da semana Desbloqueando Emagrecimento. Participa dela, porque lá eu vou contar para vocês como eu consegui fazer isso e como eu ajudei as alunas que estão no time a regularem o sono e ter resultado de verdade, tá? E se você não conseguir ajustar isso, o que acontece, né? Se você não conseguir regular o sono, continuar com ele ruim, basicamente vai acontecer o que eu falei. Você vai ter os hormônios todos desregulados, o corpo não vai fazer, basicamente não, vai acontecer. O corpo não vai fazer a reparação que deveria fazer, não tem ali o reparo muscular, porque você teve o estímulo do treino de força, então você acaba não tendo a hipertrofia. Pico de estresse lá em cima, cortisol lá no alto, no talo, maior armazenamento de gordura, enfim, vira um caos a sua vida, tá? É basicamente isso que vai acontecer. Você vai ficar sempre com aquela sensação de cansaço, o mau humor, parece que você nunca descansa, você não desliga. Me conta aí nos comentários se não é assim com você, vocês que têm o sono ruim, se vocês não vivem assim, literalmente se arrastando, né? Literalmente se arrastando. E quantas horas de sono eu preciso para emagrecer, Jéssica? É o que eu disse. Estudos recomendam que você tenha de 6 a 8 horas, é o ideal,
tá? Para você ter um sono de qualidade, um sono ajustado. Né, se você consegue ter as 6 horas de um sono de qualidade, tá ótimo. A gente sabe que a nossa vida é muito corrida, demanda, a rotina é muito doida. Então, nem todo mundo vai conseguir ter 8 horas certinho, 9 horas de sono, né? E tá tudo bem, desde que esse sono seja um sono de qualidade. Agora, você tem a possibilidade de dormir 8, ótimo, maravilha. Dorme às 8 horas, 7, tá bom. Só não é legal você dormir menos do que 6, porque aí, mesmo que você tenha um sono REM, não dá tempo dele reparar tudo que ele precisa, né, no nosso corpo, de regular esses hormônios. É muito baixo, 5 horas. Então, é ideal que você mantenha essa média de 6 a 8, tá? Tomar melatonina ajuda a emagrecer? Vocês já ouviram falar em melatonina? Não tem relação com o emagrecimento. Tem estudos que mostram que ela ajuda a dormir melhor, a relaxar, né? A ter o sono REM, o sono de qualidade. E aí tem alguns tipos de melatonina, né? Tem marcas, enfim, eu não conheço muito a fundo, mas ajuda sim. Tem vários estudos bacanas que mostram que ela ajuda a pessoa a dormir bem. Mas entra naquela, ela não vai fazer milagre se você não fizer a sua parte. Então você tá lá consumindo um monte de celular, joguinho e assistindo série, tá usando a melatonina e fala: "Ah, mas a melatonina não me ajuda em nada, não vejo diferença". Claro, você não tá fazendo o mínimo, você não tá fazendo nada de diferente. Não é ela que vai fazer o milagre, ela vai te ajudar, te auxiliar. Então lembra que tem pessoas que podem ser noturnas e talvez queiram começar a dormir mais cedo e estão com essa dificuldade? A melatonina pode ser um ajudante muito importante, desde que ela tenha, que isso que eu falei para vocês fazerem aí, se chama limpeza do sono. É você limpar mesmo o cérebro, a mente, desligar ele para que você tenha um sono legal. Então é um ritual de limpeza do sono. E aí a melatonina pode ser uma ótima opção para vocês, tá? E é verdade que quem dorme pouco sente mais vontade de doce? Eu já citei aqui, sim, né? Porque os hormônios estão todos desregulados, então a vontade de doce acaba sendo maior. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o doce tem estudos que mostram que ele ativa uma área do cérebro que é a mesma que as drogas ativam, né? Que a cocaína ativa. Então, acaba tornando um vício. E aí você tendo os hormônios desregulados, né? Isso acaba interferindo, sim. E você pode também falar, mas que eu falei da quantidade, eu durmo 5 horas por noite, mas eu acordo super bem, né? Não acontece nada comigo, super tranquila. Isso ainda atrapalha o meu processo? Sim, atrapalha. Por mais que você acorde bem, acontece o que eu falei, as horas elas acabam ficando muito reduzidas, o corpo não tem tempo de fazer a reparação que ele deveria fazer. Então atrapalha sim, interfere sim. E você pode ser essa pessoa que dorme 5 horas, acorda bem, treina direitinho, come bem, se alimenta bem, mas não está tendo resultado. Por quê? Porque a resposta pode estar aí, você está tendo poucas horas de sono. Ideal é que você acrescente pelo menos 1 horinha a mais para tornar 6, né? E se conseguir fazer às 8, melhor ainda, bem melhor, né? Mas é isso que acontece, tá? E mesmo depois de tudo que eu ensinei aqui, expliquei para vocês, né? Você ainda pode estar pensando: ah, mas eu não tenho tempo para dormir 8 horas por noite, minha rotina é muito corrida, papapá, papapá. E eu entendo, você não precisa dormir às 8 horas, né? Você não precisa dormir mais cedo do que você está habituada, você só precisa dormir melhor, manter uma média de 6 e dormir melhor. Faz a limpeza do sono, né? Essa é uma dúvida e uma das falas mais frequentes, inclusive. E eu entendo isso, né? A rotina é puxada, principalmente para nós que somos mulheres, né? A rotina é puxada, trabalho, cuida da casa, dos filhos, e ainda, né, ainda quer e tenta encaixar treino, alimentação, mas aí vai um ponto importante em relação ao sono, tá? Não é sobre você ter mais tempo de sono, é sobre você entender a prioridade dele na sua vida. Então, ele é muito importante. Eu costumo falar que são as 4 chaves para o emagrecimento, que é o treino diário, a hidratação calculada, a alimentação saudável e o sono de qualidade. Então você tem que entender a importância e a prioridade, né? Se você quer conseguir pelo menos dormir melhor,
se você conseguir, né, pelo menos dormir melhor com as 6 horas que você já vai estar em vantagem, já vai estar sendo bom para você, né? Já vai estar sendo melhor do que você dormir às 5 ou dormir 10 e não ter qualidade nenhuma, né? E se você não consegue fazer isso, se você dorme mal todas as noites, se você não dorme bem, é difícil, cara, porque é como se você tivesse enxugando gelo, sabe? Você tá ali, você faz tudo. Se o seu objetivo é o emagrecimento, é ganhar massa muscular, né? Mas principalmente o emagrecimento. Se o seu objetivo é emagrecer de forma saudável, sustentável e definitiva, dormir mal todas as noites pode interferir muito no seu processo. Como eu disse, é como se você estivesse secando o gelo ali. Você pode até fazer tudo certo em relação ao treino no dia, né? Ao treino, alimentação, mas o seu corpo não vai responder como deveria. Ele não vai agir do jeito, porque não tá tendo o que eu expliquei para vocês aqui no discorrer da live, não vai estar tendo essa reparação. Isso não é papo furado, tá? Isso aqui é ciência, tem vários estudos que mostram isso. Por isso que eu costumo dizer que são as 4 chaves para destravar o emagrecimento. E tem estudos que mostram que as pessoas que dormem menos de 6 horas por noite produzem mais o cortisol, que é o hormônio que eu citei para vocês do estresse, acaba acumulando mais gordura abdominal, tem menor sensibilidade à insulina. Então fica até com a insulina desregulada, ou seja, acumulam mais gordura mesmo comendo pouco, porque tá com a insulina desregulada, né? Sente mais fome, enfim, tudo que eu citei aqui para vocês na live pode acontecer. E aí interfere também no treino, porque aí o treino para de render o que deveria render, porque você tem menos energia, né, para usar nele. Você não consegue pegar a quantidade de carga que deveria pegar, tudo isso, sabe? Então, dormir não te faz ganhar, dormir muito não te faz ganhar mais tempo, né? Ou dormir pouco não te faz ganhar mais tempo. Não, te faz perder resultado, pode estar te fazendo perder resultado, na verdade, tá? Porque às vezes o tempo que você acha que está sendo roubado, né, ali, pode estar sendo, prejudicado, né, os seus resultados ali no dia. Então, não dá pra gente dormir pouco, pra gente não dormir bem, sabe? Não dá pra não dormir bem. Tenta começar a mudar a rotina de vocês aos poucos. Eu sempre falo isso, não adianta também fazer do dia pra noite, né? Mas faz o teste que eu falei pra vocês dessa limpeza do sono, que eu tenho certeza que vocês vão ter um sono muito melhor e vocês já vão começar a ver diferença, sabe? Porque quando a gente ajusta o sono, tudo melhora, tudo flui, até o humor. A gente fica mais bem-humorada, a gente dá mais sorriso. E dormir bem não deveria ser um luxo, sabe? Não deveria ser um luxo, deveria ser uma prioridade. E para se tornar uma prioridade, eu preciso entender a importância e eu preciso começar a fazer jus e aplicar ela na minha rotina, tá bom? Então não esqueçam disso, porque se vocês estão com o resultado travado, talvez a falta de sono tenha sido um fator que tá atrapalhando aí. E a gente vai ficando por aqui. Falei demais hoje, né? Ufa! Mas falar de sono dá muito trabalho mesmo, porque é algo muito complexo. Isso é só uma pinceladinha, tá? E não se esqueçam que amanhã teremos a nossa próxima live de aquecimento no mesmo horário, ao meio-dia em ponto. E não esquece também de se inscrever para a Semana Desbloqueando Emagrecimento. Se você está me vendo aqui do YouTube, o link de inscrição vai estar na descrição desse vídeo. E se você está me vendo lá do Instagram, o link de inscrição está na minha bio. Um beijo e até amanhã.